Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma aula de radiologia. Agora iniciando o módulo de tórax, no caso o módulo básico, parte 1. Esse módulo de tórax eu acredito que vai ser dividido apenas em duas partes, no máximo 3 partes, não necessita mais que isso. E eu passei um tempo longe do canal, resolvendo alguns problemas de faculdade, trabalhos científicos, enfim. Eu fiquei bem tumultuado esse tempo, mas ainda não tenho uma periodicidade tão grande para colocar vídeos, mas ao máximo que eu puder eu vou estar gravando e trazendo para vocês as videoaulas de radiologia. Agradeço muito as visualizações que o canal tem tido e eu vou continuar me esforçando para trazer a radiologia de maneira muito didática para vocês. Então, basicamente, essa videoaula foi pedida por muitos no meu Facebook. Por falar em Facebook, não se esqueçam de que na descrição do vídeo nós temos o Facebook da Liga Acadêmica de Diagnósticos da Paraíba, na qual eu sou presidente. E não se esqueçam também de ver o blog A Radiologia e seus Tons de Cinza. Então vamos começar. Basicamente, nós temos que, quando formos estudar a parte de radiologia torácica, temos que dividir esse tórax em algumas regiões, estruturas, ou seja, as estruturas ósseas, as próprias partes moles, o mediastino e o coração, vias aéreas e pulmões, e os vasos torácicos, no caso. Então, nós podemos ver aqui nessa imagem cada um desses componentes. Os componentes ósseos, os componentes pulmonares, enfim. O que nós temos que ter noção é dividir esse tórax de maneira adequada. E como que numa radiografia a gente vai ver esse tórax? Dessa forma. Então, a gente consegue observar aqui as cúpulas diafragmáticas, os seios costofrênicos, direito e esquerdo, e essa estrutura aqui circulada, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o que é essa estrutura circulada. Essa estrutura chama-se bolha gástrica, é uma estrutura perfeitamente fisiológica. O estômago, ele contém ar, certo? E quando fazemos o exame de imagem de tórax, a gente pode visualizar essa bolha gástrica, ou essa quantidade limitada de ar que o estômago possui. Então, basicamente, você pode observar desde os componentes ósseos, componentes pulmonares, até propriamente mediastino, coração, que nós vamos estar aprofundando nas próximas videoaulas, em outros módulos, e nessa primeira instância aqui nós vamos estar tendo o primeiro contato com os exames radiográficos de tórax. Então, basicamente, a gente tem que lembrar que o mediastino ele é uma região entre os campos pleuropulmonares, se estendendo da maneira caudal, e que ele basicamente é dividido em regiões. A nível mais ou menos de T5, nós temos a divisão do mediastino. Em mediastino superior, aqui visualizado em perfil, para que você tenha uma melhor noção de divisão. Então, você vê o mediastino superior e o inferior. O inferior ele é dividido em quê? Em 3 subporções: o anterior, o médio e o posterior. É muito importante, aqui vendo uma figura mais fidedigna, ou seja, comparando a imagem radiográfica com a imagem de um atlas. Então, a gente pode observar que em cada mediastino nós temos determinados órgãos, determinadas regiões do nosso corpo. E isso é importante porque mais para frente, quando formos ver as incidências e até mesmo alguns sinais radiográficos, a gente vai ter que prestar atenção em que região do mediastino está essa lesão. Então, o mediastino, no caso da radiografia de tórax, ele serve muito bem para te margear onde que está uma determinada lesão, ou até mesmo para correlacionar anatomicamente certas regiões. Por exemplo, se um paciente ele apresenta uma hipertrofia de átrio esquerdo, pela correlação anatômica do coração esquerdo, na parte do átrio esquerdo, com o esôfago, você vai ter um abaulamento desse esôfago. E, dependendo, você pode ter também um acometimento de outras regiões adjacentes anatômicas. Então, o paciente provavelmente vai se queixar de sintomas de disfagia,
Alguns, a depender do grau de insuficiência cardíaca ou de hipertrofia de átrio esquerdo, pode se queixar até mesmo de outros sintomas mais graves. Então, lembrar justamente do que eu acabei de falar. Você tem correlações anatômicas com diferentes regiões e entender o mediastino é importantíssimo para que você entenda essas relações anatômicas, tá bom? Basicamente, essa é uma estrutura que o pessoal confunde muito. O pessoal pensa que qualquer imagem opaca no raio-x é uma consolidação, por exemplo. Algumas vezes as consolidações estão bem próximas do hilo? Estão, mas você não pode falar que o hilo, no caso os hilos pulmonares, perdão, direito e esquerdo, são consolidações. Você tem que estar prestando muita atenção a esse detalhe. E você tem que lembrar também de uma coisa. Nós temos uma divisão importantíssima da região hilar até a região cortical, entre elas a região medular, né? Então, lembrar de uma coisa, pessoal. Nós temos, quanto mais próximo do hilo, os vasos estão mais calibrosos. Então, quanto mais se afastando do hilo, mais os vasos vão tender a ter o seu calibre mais diminuído e mais para as periferias. Isso é importante porque muitas pessoas ainda confundem um provável pneumotórax com uma área de transparência pulmonar muito elevada naquela região, que às vezes é porque o paciente se mexeu ou porque o técnico errou na hora de você bater o raio-x. Então é muito bom que vocês percebam esses vasos na periferia. É uma dica muito importante que eu estou dando agora, porque se você não vê os vasos na periferia, indica um provável pneumotórax, uma provável presença de ar naquelas regiões. Assim como eu tinha falado, se você passar um traço ou uma estrutura preta de maneira que você não veja os vasos da periferia, você vai estar percebendo aqui que quanto mais próximo do hilo, mais eu vou ter um calibre de vaso dessas regiões aqui. E aqui você escondendo a região hilar, você percebe que nas periferias a gente tem pequenos vasos, ou seja, quanto mais perifericamente nós vamos chegando, menor vão ser esses vasos. E isso é importante justamente porque quando eu não tenho vasos na periferia, é um provável pneumotórax. Isso é uma dica que a gente vai ver mais para frente, mas que eu já estou adiantando um pouquinho, porque essa questão do hilo é muito importante. O que é que a gente tem que saber dos hilos? Duas coisas. Não podemos confundir o hilo pulmonar com consolidações. Isso é errado, a gente tem que prestar atenção. Apesar de que algumas consolidações se aproximam muito do hilo. Isso é verdade. Mas temos que prestar atenção no hilo fisiológico. E nós temos que prestar atenção nas subdivisões dos campos pulmonares. Porque quanto mais distante nós temos do hilo, mais os vasos vão tender a ficar com calibre menor. Mais eu vou ter que ter na periferia esses vasos. Então, se eu não tenho vasos na periferia, eu só tenho uma estrutura bem transparente, como o ar, por exemplo, indica a presença de um provável pneumotórax. Vamos estudar agora os dois pulmões. O que é que isso diferencia um do outro? Além da quantidade de lobos, obviamente, o direito com 3 e o esquerdo com 2, nós temos que prestar atenção na questão anatômica. Por quê? Porque se vocês perceberem bem o hilo do pulmão direito, você vai ter uma ordem de estruturas que é diferente do pulmão, no caso do hilo do pulmão esquerdo. Então vocês podem perceber bem aqui as veias, artérias e brônquios. Essa ordem no pulmão direito, a gente vai ver que essa ordem muda um pouquinho no pulmão esquerdo, mas a gente tem que estar sempre prestando atenção nisso. Lembrar também, pessoal, anatomicamente, nas divisões pulmonares, a gente tem que saber que o lobo superior fica mais superiormente e um pouquinho mais anterior, o lobo médio, como o próprio nome sugere, e o lobo inferior ele fica mais posteriormente. Isso é muito útil para consolidações que acometam o pulmão, para que a gente tenha uma noção em que lobo que ele está. Entendeu? Porque se, por exemplo, se uma consolidação você está em dúvida se ela está no lobo médio
ou no lobo inferior e você não tem um perfil para você dizer em qual lobo que está, se essa mancha, no caso, se essa consolidação borrar o contorno cardíaco, significa dizer que ela está no mesmo plano que o coração está. Então, no caso, você vai ter uma relação anatômica do coração junto com o lobo médio. E isso já vai estar te ajudando muito, certo? Então, a gente tem que prestar atenção no quê? Nos hilos pulmonares, porque você tem uma ordem de estruturas anatômicas que tem que ser seguida e que é diferente, um pouquinho diferente do outro pulmão, mas a gente tem que lembrar, no pulmão direito você tem veia, artéria e brônquio, tá certo? Tem que prestar atenção nisso. Já no outro, a gente tem o quê? A gente tem dois lobos, como eu já tinha mencionado, onde você tem o lobo superior, que especialmente a língula aqui está envolvida, e o lobo inferior. Isso é importante porque geralmente lesões que borrem o contorno cardíaco nesse lado, no caso no pulmão esquerdo, vão estar intimamente ligados com a região lingular, essa região aqui do pulmão esquerdo. E vocês podem perceber que enquanto vocês tinham uma disposição de estruturas anatômicas no hilo pulmonar direito, você tem outra disposição anatômica no hilo do pulmão esquerdo. Você percebe aqui que você tem veia, brônquio e artéria. Tá bom? Então, a gente tem que se lembrar disso, de um lado e do outro. Isso é a parte mais importante, tá bom? Agora, vamos aplicar esses conhecimentos que nós tivemos, no caso do Atlas, vamos passar agora para a radiografia, óbvio, que é onde a gente vai aplicar. Então, essa imagem aqui está mostrando, no caso, uma radiografia em PA e em perfil, está mostrando para você o quê? Está mostrando que a área que cobre o lobo superior direito é essa aqui. No caso, o lobo médio e o lobo inferior, certo? Lembram que eu falei para vocês que é muito importante vocês prestarem atenção, porque diante de, por exemplo, uma consolidação que está nessa região aqui, ó, nessa região aqui, tá vendo que o campo de alcance é bem difícil você saber por causa do campo de alcance, porque tanto a consolidação por estar aqui, ela vai estar no campo tanto do que no caso remete tanto ao lobo médio quanto ao lobo inferior. Então, como que você vai saber isso? Basicamente, se ele borrou o coração, se ele borrou o contorno cardíaco, no caso representado aqui, então se essa consolidação, por exemplo, borrou esse contorno, então significa dizer que esse borrado ele está no mesmo plano, no caso teoricamente falando, que o coração está, ou seja, a relação anatômica tanto da lesão quanto do coração são parecidas, são semelhantes. Então, você já dá para concluir que está na região do lobo médio direito. Aqui novamente mostrando lobo inferior, mais posteriormente. E aqui que eu queria chegar. No pulmão esquerdo, nós temos que os campos basicamente são parecidíssimos. Percebam. Estão vendo? E você basicamente em perfil vai ter a divisão dos dois. No caso, lembrar daquela correlação anatômica que eu falei do borramento, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Tá certo? A região lingular e a região adjacente à língula, no caso do lobo superior, está bem em contato vai estar em contato com essa lesão se o borrado do coração, se houver o borramento dos contornos cardíacos à esquerda. Por que isso? Porque nós temos que lembrar da anatomia bem básica, que teoricamente falando, tá, pessoal? Teoricamente falando, nós teríamos que a língula seria o equivalente ao lobo médio do pulmão direito, se é que eu posso chamar assim de uma maneira bem grotesca, para que vocês entendam, didaticamente falando. Então, tem que lembrar muito das correlações anatômicas que essas regiões pulmonares guardam, porque muitas vezes você
é pressionado a fechar um diagnóstico, ou pelo menos desconfiar em que região que está, para você dar um suporte ao médico que vai conduzir o caso, e aí você tem que saber. Aí que vocês vão falar, Marcelo, tá, ficou mais ou menos, não ficou tão assim. Eu queria uma coisa mais didática. Então, vamos fazer uma coisa bem mais didática, tá bom? Então, vocês vão perceber aqui tanto os pulmões direito e esquerdo, e você vai perceber o coração. Olha só quais são as correlações anatômicas que o coração vai estar mantendo, tanto com o pulmão esquerdo quanto com o pulmão direito, tá? Você está percebendo aqui, ó, a região lingular e a região do lobo médio. Então, você tem que lembrar que lesões que acometam, no caso uma pneumonia, por exemplo, que é comum, que acometam essa região, no caso que borrem o contorno cardíaco à direita, vão estar provavelmente no lobo médio direito. Enquanto que, se tiver borrado do lado esquerdo, provavelmente a gente vai ter a região angular, a região do lobo superior, mais ou menos por aqui, tá bom? Da região de acometimento. Isso é importante, pessoal, e vocês podem perceber agora quais são as correlações anatômicas que nós guardamos. E podemos perceber outra coisa. A gente pode perceber o que eu tinha falado sobre o hilo. Quanto mais distante, pessoal, até pela questão de lógica, mais os vasos vão ficando menores, as regiões anatômicas vão ficando menorzinhas, para poder ter um íntimo contato com as periferias. Ou seja, se eu não tenho a presença dessas estruturas anatômicas aqui, ou seja, eu tenho uma transparência muito absurda, então remete a um provável pneumotórax. Aqui nós podemos ver o mesmo que vimos anteriormente, porém com os puxadores. No caso, deixando a anatomia do local mais, se eu posso dizer assim, melhor visível. Então, perceber os principais vasos torácicos, ou que pelo menos estão em grande evidência. Então, nós temos uma arteriografia aqui feita, onde vocês podem perceber os números de 1, 2 e 3 até 10, e que estão relacionados aqui à direita. No caso, você tem a aorta ascendente, o arco, a parte descendente da aorta, e você vai começando a perceber que os principais ramos que a aorta lança, no caso, o tronco braquicefálico, carota comum esquerda e a subclave esquerda. Vamos perceber também, por exemplo, as artérias que saem da subclave, que vão dar origem ao sistema vértebro-basilar, no caso, as artérias vertebrais, entendeu? Então, isso é importante para que a gente tenha uma noção anatômica básica e assim possamos avançar no estudo radiográfico. Antes de tudo, a radiografia, no caso a radiologia, é um estudo mais da anatomia daquela região. A patologia é mais um detalhe, são achados específicos, às vezes que indicam tal lesão, mas se você não conhece a anatomia daquele local, fica um pouco mais complicado. E eu tento aqui ser o mais didático possível. Eu não sou perfeito, nem sou doutor, nem pós-doutor no assunto. Eu sou só um monitor que gostaria de passar os conhecimentos que eu tenho de uma maneira mais didática, porque as pessoas não costumam entender tão bem a anatomia, e aí começam a botar defeito, falando que a anatomia que a radiologia é difícil, quando na verdade é só você aprender e não decorar. Beleza, a gente sabe agora o básico da anatomia, mas a gente tem que ter uma noção das incidências torácicas. Marcelo, o que é uma incidência torácica? A incidência torácica vai ser a maneira pela qual eu vou estudar aquele tórax. E por que isso é importante que eu tenha várias incidências? Porque eu vou poder pegar o problema daquele paciente e estudar de uma maneira melhor. Por exemplo, as principais radiografias são feitas em PA e em perfil. E eu vou explicar, por exemplo, como que se faz um laurel, um oblíquo, uma apicolordótica. Só a título de curiosidade, um laurel a gente faz geralmente quando a gente quer ver derrame pleural livre, certo? Em alguns casos é usado também para pneumotórax. E a apicolordótica quando a gente quer isolar os ápices pulmonares, no caso, por exemplo, de uma suspeita de tuberculose. E as oblíquas, a gente pode visualizar melhor o campo cardíaco ou alguma região específica que a gente não consiga ver no PA e perfil, por exemplo, ou que o radiologista está em dúvida. Isso é bem importante. Então, essa
vocês têm que guardar, porque é a principal incidência torácica, no caso a radiografia de tórax que a gente tem. O que é que acontece? O cidadão, o paciente, ou quem quer que seja, fica de costas e o raio vem póstero anteriormente, por isso chama-se póstero anterior. Por que se prefere esse ao invés do AP? Tá? Eu vou estar mostrando o AP primeiro para depois justificar. Você tem um AP que geralmente é feito com pacientes que estão à beira do leito, assim, que estão acamados, perdão. Pacientes estão acamados, estão deitados, não podem se levantar para realizar o PA, então fazem o AP. Então a gente posiciona o chassi atrás, no caso nas costas do paciente, e o raio vem de cima para baixo. Já no PA, você tem o que? Você tem um chassi perto da região do peito do paciente. E por que isso é importante? Porque quanto mais o raio-x tem que viajar, no caso, à frente da estrutura a ser estudada, por exemplo, a região torácica, quanto mais ele viajar para transportar essa informação, mais eu vou ter magnificação dessas regiões. Vou dar um exemplo prático agora para vocês. O chassi está na região do peito do paciente, ou seja, o raio vai passar das costas até o peito, certo? Então o chassi está em íntimo contato, ou seja, o filme radiográfico está em íntimo contato com a região que eu quero estudar, que é a região torácica. Já aqui, vocês podem perceber que o chassi está na região das costas do paciente. Então, o raio-x tem que atravessar tudo isso aqui para poder transcrever a informação para o filme radiográfico. E qual é a principal consequência disso? Você tem uma magnificação da área cardíaca, dando uma falsa impressão de cardiomegalia. E até mesmo você pode ter uma falha de enchimento pulmonar, ou seja, parece que os pulmões estão hipoventilados, você está com uma inspiração inadequada. E por isso que a gente prefere a radiografia em PA, tá? Em perfil, obviamente, porque na primeira aula que a gente teve, eu falei que uma das desgraças do raio-x é porque se a gente fizer só em uma incidência, a gente não vai ter noção de profundidade e nem de sobreposição de imagem. A gente sabe, obviamente, o básico de anatomia, mas a gente não tem como prever direito uma estrutura que está sobreposta demais com a outra. Então a gente faz a radiografia em perfil justamente por causa disso, onde você pode observar o broncofonte da região a ser estudada, né? Ápico lordótica. Ápico lordótica, o paciente se posiciona desse jeito aqui, perdão, e de maneira que você praticamente tira as clavículas do campo pulmonar a ser estudado. No caso, você vai estar não vou dizer meio que isolando o ápice, porque essa palavra é meio complicada, assim, né? É meio difícil falar isso, mas você dá uma ênfase para o ápice pulmonar. E isso é importante porque as tuberculoses, elas preferem bem mais os ápices pulmonares do que as bases. Então, quando você está com a suspeita de tuberculose ou de alguma lesão, qualquer doença de qualquer natureza que venha a acometer os ápices pulmonares, você pode solicitar a ápico lordótica. Laurel também é chamado de raios na horizontal, certo? Onde você, caso tenha um derrame pleural, o líquido vai se concentrar aqui. E caso você tenha um pneumotórax, o ar vai subir, certo? Só que no caso do pneumotórax, você tem que pedir para o paciente se deitar do lado contralateral ao do pneumotórax por questões de física básica. E, como eu tinha mencionado, a parte do que? As oblíquas, onde o paciente vai ter o raio que vai incidir, de maneira que você vai ter vários ângulos, né, que eu posso dizer, para que você estude a área cardíaca ou alguma outra área que você ficou em dúvida e você não conseguiu solucionar o caso diante daquela suspeita que você tinha. Então, a parte 1 fica por aqui. Na parte 2, a gente vai estar dando uma olhadinha sobre qualidade do exame radiológico, como que eu sei que aquele exame ficou bom ou ficou ruim, por que eu mando repetir, como que eu mando, por que eu mandei, enfim. Então, basicamente é isso. Não esqueçam de conferir a descrição. Eu agradeço muito a atenção de todos e é isso aí. Muito obrigado.